Olá! Conteúdos de matemática básica, uma revisão que é muito importante para depois trabalhar outros conteúdos. Nessa aula a gente vai falar sobre propriedades de potenciação e de radiciação. Vamos relembrar as operações com as potências e raízes. Potência, em primeiro lugar, vamos relembrar a notação de potência. A elevado a n, a gente faz A vezes A vezes A, conforme o número de vezes que o expoente indica. Por exemplo, se a gente tem 2 elevado a 3, é fazer 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então isso é o básico e é importante que a gente relembre. Aquele expoente sempre vai indicar quantas vezes a gente multiplica a base por ela mesma. O nome dos termos, esse de cima é o expoente, e aqui o A é a base da potência. Propriedades. Coloquei ali a propriedade e um exemplo. Depois a gente vai trabalhar outros exemplos e chamar atenção para alguns detalhes para não errar. Aquelas situações em que pode haver alguma confusão, algum risco. Então a gente vai chamar atenção desses cuidados a serem tomados na hora da prova. Então, propriedades. Primeira delas, todo número diferente de zero, quando for elevado a zero, dá 1. Positivo, negativo, fração, raiz, tanto faz. Todo número diferente de zero, elevado a zero, dá 1. Por exemplo, 2 elevado a zero é 1. Todo número, se for, por exemplo, menos 3 elevado a zero, também dá 1. Menos 3 elevado a zero é 1 também. Então, essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Provavelmente você lembra dessa propriedade, né? Multiplicação de potência de mesma base. Quando a base é igual, mantém a base e vai somar os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 na 5 é o mesmo que 2 elevado a 8. Isso porque a gente vai somar os expoentes. 3 mais 5 dá 8. Então, conserva a base e soma os expoentes. Se você achar que é necessário, anota isso que eu acabei de dizer, viu? Conserva a base e soma os expoentes. No caso da divisão, divisão de potências de mesma base, vai conservar a base, manter a base e subtrair os expoentes. Então, aqui terceira propriedade, na divisão de potências, mantém a base e subtrai os expoentes. Por exemplo, 3 na 7 dividido por 3 na 5. Conserva a base, que é o 3, e faz 7 menos 5, 2. Então, na multiplicação, a gente vai somar os expoentes. E na divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Lembrando que a divisão também pode ser representada pelo traço da fração. Da seguinte forma, por exemplo, se nós tivéssemos 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 5, isso é 2 elevado a 3. Conserva a base e subtrai os expoentes. Quarta propriedade. Multiplicação quando os expoentes são iguais. Observa que nesse caso as bases não são iguais. O que é igual são os expoentes. A gente vai manter o expoente e multiplicar as bases. Por exemplo, 2 elevado a 7 vezes 5 elevado a 7. Mantém o expoente, que é igual, e faz 2 vezes 5, 10, elevado a 7, portanto. Mesma coisa vale para a divisão. Então, quinta propriedade, quando os expoentes são iguais numa divisão, a gente vai dividir as bases e manter o expoente. Por exemplo, aqui eu tenho 18 na 5 dividido por 6 na 5. Então, faz a divisão, 18 dividido por 6 dá 3, e mantém o expoente que era igual nos dois. Essas propriedades, observa o seguinte já neste momento.
são para multiplicação ou para divisão. E a gente precisa de bases iguais ou expoentes iguais. Observa essas 4 propriedades aqui, ó. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então, propriedades de potência são para multiplicação ou para divisão. E precisa ter o quê? Bases iguais ou expoentes iguais. Senão não tem como juntar, não tem como agrupar isso. Sexta propriedade. Sexta propriedade, quando a gente tem um expoente elevado a outro. Conserva a base e multiplica os expoentes. Por exemplo, 5 elevado a 2 elevado a 3. Mantém o 5, que é a base, e faz 2 vezes 3, 6. Potência de potência, anota aí então. Conserva a base e multiplica os expoentes. Sétima e última propriedade. Sétima propriedade é quando o expoente é negativo. O expoente negativo vai inverter a base e vai trocar o sinal do expoente. Atenção, até anota aí, ó. Inverte a base, inverter a base e trocar o sinal do expoente. Inverte a base e troca o sinal do expoente. O sinal da base não muda. Inverte a base, inverter a base é trocar o numerador e o denominador. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Então são essas as propriedades. Para memorizá-las, repetição. À medida que a gente vai usando, a gente vai fixando, vai relembrando, vai guardando isso com amor e carinho na memória e no coração. Então tem que praticar. Faz um resumo, começa assim, tira isso do papel, tira isso da tela, você mesmo escreve essas propriedades para ajudar a fixar. Depois, à medida que vai usando nas questões, vai com certeza fixá-las de vez. Vamos ver alguns exemplos então. Já coloquei aqui um dos exemplos indicando que aquele traço da fração também indica uma divisão. Divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. A propriedade que eu acabei de falar sobre o expoente negativo. Por exemplo, se eu tenho 2/3 elevado a menos 2, como é que fica? Inverter a base e troca o sinal do expoente. Aqui eu coloquei assim o seguinte exemplo, até não comentei sobre o exemplo colocado aqui no material, né? Então vamos ver esse exemplo. 2 elevado a menos 3. O inverso do 2 fica 1/2. 1/2 elevado a 3. O expoente que era menos 3 ficou 3. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Então fica 1/8. Agora esse outro exemplo que eu propus. 2/3 elevado a menos 2. Inverter a base vai ficar 3/2 elevado a 2. Portanto, aqui expoente também. 9/4. Ou seja, 2/3 elevado a menos 2 é a mesma coisa, equivale, corresponde a 3/2 elevado ao quadrado. O 3 ao quadrado dá 9, o 2 ao quadrado dá 4. Então fica como resposta aqui 9/4. Expoente negativo, então, vai inverter a base, só inverter a base. Troca o sinal do expoente. Outro exemplo, se fosse menos 2/3 na menos 3, como é que vai ficar? Menos 3/2 elevado a 3. Então, esse inverter a base é trocar o numerador e o denominador de lugar. Inverte a base, troca o sinal só do expoente. Presta atenção nesse detalhe, anota isso, troca o sinal do expoente. Se a base é positiva, ela vai continuar positiva. Se a base é negativa, ela continua negativa. Este menos aqui, ó, continuou, igualzinho. Inverter a base e trocar o sinal do expoente, só do expoente. Então agora tem que resolver isso. 3 elevado a 3
é fazer 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 2 elevado a 3 é fazer 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E o sinal vai ser negativo. Por que o sinal vai ser negativo? Porque eu tenho menos vezes menos vezes menos. Regra de sinais aqui. Menos vezes menos é mais. Quando eu faço vezes menos de novo, dá menos. A gente vai falar sobre isso também na sequência de aulas aqui sobre matemática básica. A gente vai relembrar expressões numéricas e regra de sinais para multiplicação e divisão. Mas aqui já falei sobre isso porque nós precisamos aí nesse exemplo. Então a gente volta a falar sobre regra de sinais na sequência. Outros exemplos. Aqui ainda outros exemplos sobre as propriedades de potência. O básico é, por exemplo, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 4. Mantém a base que é 5 e faz 2 mais 4. Fica 5 elevado a 6. Se fosse uma divisão, 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 2, fica 3 elevado a 7 menos 2. Conserva a base, subtrai os expoentes. 3 na 5. Se o expoente fosse igual, se eu tivesse, por exemplo, 3 na 4 vezes 5 na 4, o que é igual vai ser mantido. Mantém o expoente que é 4. E daí a gente faz 3 vezes 5, 15. 15 elevado a 4. Isso vale tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Se o expoente é o mesmo, na multiplicação e na divisão, mantém o expoente, multiplica ou divide aquelas bases. Então isso é o normal, isso é o básico. Agora o que a gente tem que tomar cuidado? O que a gente precisa tomar cuidado? Uma das propriedades que eu falei foi que todo número elevado a zero, diferente de zero, né? Todo número diferente de zero, quando for elevado a zero, dá 1. Eu disse, positivo, negativo, fração, raiz, tanto faz. Por exemplo, menos 3 elevado a zero dá 1. Raiz quadrada de 5 elevado a zero dá 1. 3 quintos elevado a zero dá 1. Então, fração, raiz, negativo elevado a zero dá 1. Cuidado com parênteses. Então, cuidado com o uso das propriedades e com o que o enunciado propõe, se tem parênteses ou não. Se fosse menos 3, sem parênteses, elevado a zero, isso aqui dá menos 1. Pode fazer aqui assim. Pode fazer. Sim, dá menos 1. Por quê? Olha só. Quem está elevado a zero aqui? Só o 3. Só o 3 está elevado a zero. 3 elevado a zero é 1. Daí com o menos na frente ficou menos 1. Para ser o menos 3 estar elevado a zero, precisa dos parênteses, que é essa situação que eu coloquei aqui, ó. Com parênteses, a base ali é o menos 3. E daí o menos 3 elevado a zero dá 1, positivo. Com os parênteses. Sem os parênteses, aquele menos 3 elevado a zero fica menos 1. Então são detalhes e que é muito importante para que você não erre em prova. Da mesma forma que vale para essa propriedade, para essa situação, vale também no seguinte caso. Menos 3 ao quadrado é fazer menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos é mais, então fica 9 positivo. Com parênteses ficou 9 positivo. Se fosse sem parênteses, como é que fica? 9 ou menos 9? O que você responderia? Mesma situação que eu acabei de mostrar. O 3 ao quadrado dá 9. Com o menos da frente vai dar menos 9. Faz diferença se tem os parênteses ou não tem os parênteses. Cuidado! Anota esses exemplos e revisa isso novamente. Volta nesse material, volta nessa aula para deixar isso bem redondinho, bem guardadinho, bem entendido para não errar depois nas questões.
Outra situação que faz diferença com parênteses ou sem. 2 elevado a 3 elevado a 2. Com parênteses, conserva a base e multiplica os expoentes. Isso é 2 na 6. Agora, se não tem parênteses, 2 elevado a 3 elevado a 2. Sem parênteses. O que muda? Quem é o expoente do 2? É esse 3 ao quadrado. E o 3 ao quadrado é 9. Ou seja, a propriedade potência de potência precisa ter os parênteses. Com os parênteses, a gente faz o quê? Multiplica os expoentes. Sem os parênteses você resolve normalmente a potência de cima para baixo. Eu tenho aqui 3 elevado a 2 dá 9. Ou seja, 2 na 9. São resultados diferentes. Olha, observa isso. Enxerga isso, anota isso, que são resultados diferentes, com parênteses ou sem parênteses. Além disso, a gente pode aproveitar que já falamos ali sobre regra de sinais, sempre que a base for um número negativo, ó, a base negativa com expoente par, vai resultar sempre num valor positivo, em consequência da regra de sinais. Menos vezes menos vai dar mais. Então, sempre eu tenho uma base negativa elevada a um expoente par, vai resultar num valor positivo. Por exemplo, menos 5 ao quadrado dá mais 25. Menos 2 elevado a 4 dá mais 16. Regra de sinais. Menos vezes menos dá mais, vezes menos de novo dá menos, vezes menos de novo vai dar mais. Então, menos 2 elevado a 4 é 16 positivo. Anota isso aqui. Anota e entende, né? Anotar e entender. Se fosse um expoente ímpar, o que acontece? Fica negativo. Por exemplo, menos 5 elevado a 3 é fazer menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos dá mais. Mas quando eu faço de novo vezes menos, dá menos. Então, a gente tem aqui como resultado menos 125. Sempre que a base for um número negativo com o expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Entendendo isso, a gente não precisa pensar na regra de sinais toda vez que vai fazer. Então, se a base for negativa, olha o expoente. Se o expoente for par, vai resultar num número positivo. Base negativa com o expoente ímpar vai resultar sempre num número negativo. Então, anota essas observações e, à medida que for aparecendo isso nas questões, vai colocando em prática. Então, as propriedades aqui estão, tá? São essas as propriedades de potência. Multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, potência de potência, o expoente negativo. Precisa guardar essas propriedades na memória. E precisa tomar cuidado com o fato de haver parênteses ou a ausência dos parênteses pode produzir resultados diferentes. Esteja atento, esteja atenta a esses detalhes. Aproveitando que eu voltei nesse quadro aqui das propriedades, eu pergunto o seguinte: tem propriedade para soma de potências? Apareceu aí alguma propriedade de soma de potências? Não apareceu. Não tem propriedade para soma. Não tem propriedade para soma de potências, então não inventa. Não inventa. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque também tem questões de prova em que aparecerão soma de potências. E daí a gente precisa achar um jeito de resolver para cair numa propriedade conhecida, ou se for o caso, calcular de fato aquelas potências cada uma, mas não tem propriedade para soma de potências. Não tem. As propriedades que a gente viu são para multiplicação ou divisão. E precisa ter bases iguais ou expoentes iguais. Por exemplo, tá? Por exemplo, algo que apareceu em prova recentemente. Por exemplo, 2 elevado a 6
Isso já cai em prova há muito tempo, tá? Falei recentemente, mas é um exemplo em particular. Isso já cai em prova há muito tempo. 2 elevado a 6 mais 2 elevado a 6. Quanto é? Não tem propriedade para soma de potências. Se fosse uma multiplicação, olha só, se fosse multiplicação, 2 na 6, vezes 2 na 6, isto é 2 na 12. Conserva a base e soma os expoentes. Tá? Se fosse uma multiplicação. Mas não é multiplicação. Eu coloquei aqui o exemplo de uma soma de potências. Então não é 2 na 12. E nessa questão que eu me referi, tinha lá nas opções de resposta 2 na 12. Que está errado, não é a resposta para soma. Não tem propriedade para soma de potências. Mas o que acontece aqui? Como é que eu consigo juntar isso? Como é que eu consigo agrupar essas duas coisas? Como é que eu reúno isto com isto? A gente tem 1, 2 elevado a 6 mais 1, 2 elevado a 6. Ou seja, a gente tem aqui 2 vezes 2 elevado a 6. Concorda comigo? Sim, né? Tem uma coisa mais uma coisa. Então, tem duas coisas. 2 vezes 2 elevado a 6, daí surge a multiplicação. Qual é o expoente daquele primeiro 2? Que não aparece nada. O expoente deste aqui é 1. E daí, nessa multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. A resposta, então, aqui será 2 elevado a 7. Então, não tem propriedade para a soma de potências. Precisou coincidir ali, a base era 2, eu tinha duas parcelas. Daí eu consigo juntar. Pensa com letras. Nesse caso, até pensar com letras que a gente às vezes não gosta de letras na matemática, né? Talvez pensar com letras ajude. Quanto é que é um x mais um x? São 2x. Quanto é que é uma laranja mais uma laranja? São 2 laranjas. Quanto é que é um A mais um A? São 2 As. Mesma coisa aqui, ó. A gente tem 1, 2 na 6, mais um 2 na 6. Então, a gente tem 2 vezes o 2 na 6. No que surge essa multiplicação, a gente consegue usar propriedade de potência. Outro exemplo. 3 elevado a 4. Outro exemplo que já caiu em prova também. 3 elevado a 4, mais 3 elevado a 4, mais 3 elevado a 4, mais 3 elevado a 4. Opa, exagerei. 3 parcelas. Tá? 3 parcelas. 3 na 4, mais 3 na 4, mais 3 na 4. Não tem propriedade para soma de potências. Não tem esse conserva a base, não tem conserva o expoente, não tem. Não tem. Opa, mas tu consegue botar em cima da mesa a caixinha porque tá dando barulhinho. Acho que fica melhor em cima da mesa. E quanto tempo deu? Até agora deu 23. Então vou encerrar e depois eu vou deixar a raiz pro outro. Ah, tá, beleza. Tá, então deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar esse, que como eu botei uma parcela aqui a mais, eu apago do quarto no final quando eu começar esse exemplo. Tá, beleza. Tá? Show. Outro exemplo então. 3 elevado a 4, mais 3 elevado a 4, mais 3 elevado a 4. 3 parcelas nesse caso. Como é soma, não tem propriedade. Então não inventa, não tem isso de conserva a base, não tem isso de conserva o expoente, soma os expoentes, não tem. Mas o que acontece aqui? A gente tem 1, 2, 3. Nós temos 3 vezes 3 elevado a 4. Multiplicação de potência de mesma base. Essa multiplicação de potência de mesma base, o expoente do 3 aqui é 1. Esse primeiro 3, o expoente que não aparece nada ali, é 1. Então, na multiplicação, conserva a base, que é 3, e soma os expoentes. Portanto, o resultado aqui é 3 elevado a 5. É um tipo de enunciado já de questão de prova. Quer dizer que além de saber as propriedades, que a gente vai usar de forma direta, a aplicação das propriedades, precisa ficar atento, ficar atenta a outras possibilidades não óbvias, não elementares. E claro que fazendo questões, conhecendo enunciados, naturalmente você vai aprendendo isso. Então é muito importante sempre fazer muitas questões, para ver de que maneira as bancas
cobram aquele conteúdo nas provas. Certo? Então, propriedades de potência, revisamos aqui e alguns exemplos também. Espero que seja bastante útil isso, porque vai precisar disso nas questões. E vamos deixar então o que eu falei no início que falaríamos sobre raízes também. No próximo vídeo a gente fala sobre raízes, operações, propriedades, simplificação de raízes. Então acompanha que no próximo vídeo a gente vai falar sobre radiciação.